Olá, como estão vocês? Eu estou aqui retomando um trabalho, um programa que eu fiz sobre o despertar da espiritualidade. E hoje eu tenho a alegria de receber no meu canal uma pessoa que eu conheci nas redes, e a rede tem isso de bom, né? A gente pode se conectar com pessoas que estão longe, mas que por alguma afinidade, por alguma conexão, torna-se possível. E assim eu fiz, eu conheci o meu convidado, já vou apresentá-lo, é o Raoni Sintra. Ele é o responsável pela Sangha Zen Mantiqueira, da linha do budismo do mestre Thich Han, um mestre vietnamita, que eu tenho lido os livros dele, me afinei muito com essa linha do budismo, a maneira como ele trabalha a questão da meditação, que é possível meditar e fazendo coisas na nossa vida, e tudo isso será abordado pelo Raoni, que teve que me presenteou com muita alegria esse aceite de estar aqui. Então, Raoni, seja muito bem-vindo. E a pergunta inicial do nosso bate-papo é realmente te conhecer e principalmente saber como que você vive a tua espiritualidade, como que são essas práticas, esse teu trabalho em frente aí a essa sanga do Zen Budismo. Seja bem-vindo e esteja à vontade. Gratidão, querida Viviana. Felicidade estar aqui com você e poder transmitir um pouquinho dessas práticas e conversar, né? Mais um bate-papo do que transmitir qualquer coisa. A gente aprende sempre juntos, né? Então é uma felicidade poder compartilhar com você essa história. Talvez você já tenha, como me viu pelas redes, talvez você já tenha conheça um pouquinho dessa história, de como começou essa minha jornada dentro do budismo, né? Mas vou repetir ela então, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, né? E isso se alinha de uma maneira muito profunda com a forma com que eu vivo minha espiritualidade hoje em dia, né? Que é uma espiritualidade budista, né? Eu sou aluno do mestre Thich Nhat Hanh, sigo seus ensinamentos como a minha tradição de coração, né? E isso começou tudo muito cedo na minha vida, né? Eu tive um contato com o budismo muito jovem. Né? Eu não vim de uma família budista, não vim de uma tradição budista de infância. Eu conheci o budismo através de um livro. Eu me lembro, às vezes quando eu retorno para mim, né, e olho para essa memória que está tão guardadinha com tanto carinho, eu quase que eu consigo reproduzir dentro de mim o cheiro e as cores do momento em que isso aconteceu, porque foi um divisor para mim, né? Eu tinha aproximadamente 11 ou 12 anos e estava numa aula de história na escola e nós estávamos fazendo o estudo da história da Índia. Era um capítulo muito pequenininho, ele tinha uma única página, eu me lembro do livro. E eu estava lendo ele antes da aula, estava folheando o livro e relendo aqueles trechinhos. E aí no rodapé da página que eu estava lendo, tinha assim duas linhas muito pequenininhas, quase imperceptíveis assim, falando sobre a vida do Buda, do príncipe Siddhartha. Eram duas linhas, né? Só que o impacto do que eu li ali foi tão profundo e que eu me lembro até hoje de eu li como foi a vida espiritual do Buda, né, o príncipe Siddhartha Gautama, que depois viria a ser chamado de Buda, como ele renunciou à vida do palácio, aos bens materiais, às riquezas e aos prazeres para a busca da vida espiritual. E quando eu li aquele trechinho, eu me lembro até hoje de ter me perguntado assim, eu de uma família de origem católica, eu me perguntei assim, com a cabeça de criança, né, como que eu nunca ouvi falar dessa pessoa dentro da igreja? Foi assim muito natural, uma criança se perguntando. Só que essa pergunta, né, como eu nunca ouvi falar desse Buda dentro da igreja que eu frequentava todo domingo, com minha mãe, com meu pai, foi o início de uma jornada que eu comecei na época não havia internet, não havia tanta possibilidade de pesquisa, então eu recorri foi para a biblioteca municipal da cidade. Eu moro numa cidadezinha muito pequenininha. Talvez hoje ela tenha crescido um pouquinho em termos de número de população, mas ela já foi a segunda menor cidade do Brasil, que é São Lourenço, no sul de Minas. Ela é bem pequenininha. Então a gente tinha uma biblioteca pública minúscula, assim, e eu fui procurar tudo que tinha de budismo ali. Foi ali que começou meus primeiros passos. E eu tive uma pequena crise religiosa né, nessa fase tão nova, assim, ali com 12 anos, de será que eu estava fazendo certo?
aprendendo essa religião nova e, aí, e todo o background católico, toda aquela coisa da família, né, da tradição que a gente já segue de nascença. Mas eu mesmo assim comecei a esse estudo, comecei a meditar sozinho e aprender com os livros e eu tive a resolução dessa crise espiritual, que eu digo foi a minha primeira, talvez única crise espiritual de fato, porque o budismo ele se tornou minha tradição de coração dali para frente. Eu tive a resolução dela uma vez lendo a própria Bíblia. Eu estava lendo uns trechinhos e especificamente um trecho onde Jesus falava que a árvore boa não pode dar frutos ruins. Quando eu li esse trechinho foi como se fosse a minha resposta da minha própria tradição anterior, Jesus dizendo: você pode ir. Se o que você está aprendendo e o caminho que te leva é um bom caminho, não tem como ser uma árvore ruim, né? E dali eu rompi de vez, né, com o cristianismo, com o catolicismo, muito novo, e comecei essa minha jornada, inicialmente muito sozinho, aprendendo com os livros, e foi só depois, quando a internet começou a aparecer mais profundamente, que eu fui ter os meus primeiros contatos com grupos budistas, com professores budistas, com tradições budistas. Então eu aprendi muito autodidata no comecinho. E depois tive que lidar com os erros do que eu aprendi, com as coisas que eu estava fazendo errado. Mas foi uma jornada tão linda de autodescoberta, né? E, e foi nesse caminho que eu acabei eventualmente chegando ao Tai, né? Tai é como nós chamamos o mestre Thich Nhat Hanh. Tai significa professor em vietnamita. Né? Inicialmente eu comecei, Você claro, tinha quantos anos quando você acessou esse conhecimento do mestre? do Tai eu já era mais velho. Os livros do Tai já estão disponíveis em português há muitos anos, né? Aham. Mas só quando eu fui ter acesso nessa biblioteca da minha cidade não tinha nenhum livro do Tai. Nunca tinha tido acesso a eles. Isso começou com a internet, quando eu comecei a ter contatos com materiais mais vastos, né? Primeiramente então isso deve ter começado ali no início da vida adulta, ali por volta dos 19 ou 20 anos, mais ou Ah, menos. ainda assim é jovem, né? Ainda assim Sim, jovem. É. só que nesse período eu já meditava, tinha 8 anos sozinho. Eu já aprendi, eu já tinha estudado budismo sozinho. Né? Então, o meu primeiro contato com uma comunidade mesmo formal de prática budista foi uma comunidade japonesa online. Ter o primeiro contato com outros praticantes para poder trocar ideia, para poder aprender com os professores diretamente, né? Que foi a comunidade da Isen, da Isenji, né? Que é uma tradição do budismo japonês que tem aqui no Brasil. E eu pratiquei online com eles, seguindo minha prática espiritual por muitos anos. Foi talvez mais, eu devo ter praticado com eles pelo menos uns 5, 6 anos. Uhum. E em determinado ponto dessa prática, nesse eu já conhecia o Tai, eu já lia os livros dele, mas sabe, tinha uma coisa curiosa nesse período, eu não percebi algo como próximo de mim. Eu pensava, esse professor estrangeiro, né? Eu li os livros, os ensinamentos eram maravilhosos, mas eu nunca tinha pensado no mestre Thich Nhat Hanh como algo próximo, como algo disponível, né? Talvez era uma jornada que eu precisava passar, né? E nesse período na Daisen, eu abandonei a prática depois de um tempo, não por desgostar da prática, mas por sentir a necessidade de uma conexão mais profunda com praticantes, que o online não estava conseguindo me oferecer. E aí eu me juntei a um grupo que tinha recém surgido aqui na cidade de São Lourenço, do budismo tibetano, do SEB, né? Não sei se você já ouviu falar do SEB, que é a tradição do Lama Santen aqui no Brasil. Então me juntei a um grupo aqui que existia presencialmente. Foi assim um encontro maravilhoso, finalmente, pessoalmente, com as pessoas. Foi a primeira sanga presencial que eu tive acesso. Foi um período assim lindo de aprendizado. E foi dentro desse período, dentro do SEB, que os meus estudos do Mestre Tai começaram a se aprofundar mais. Eu cheguei a ser coordenador de práticas do SEB, né, a ser facilitador de alguns dias de prática, de meditação, dos ensinamentos. E um dia eu lembro que eu estava escrevendo, anotando o roteirinho das práticas que a gente ia fazer naquele dia, e aí eu me dei conta de uma coisa assim muito interessante. Eu estava colocando mais ensinamentos do Tai nas práticas que a gente ia fazer do que do budismo tibetano. E aí aquilo ali foi mais um momento que disse assim, talvez está na hora de seguir outro caminho.
O budismo tibetano ele é lindo, mas ele não conversava tão profundamente comigo aqui no coração quanto o Zen, por exemplo, né? A tradição anterior era o Zen. O Zen ele é mais focado no aqui, no agora. Ele é menos dado à ritualística, aos símbolos. Já o tibetano é um budismo mais cheio de acessórios. Ele é mais colorido, ele é mais vibrante, ele é mais cheio de rituais. Não conversava tanto comigo, apesar dos ensinamentos serem os ensinamentos do Buda, eram os mesmos ensinamentos. E eu percebi que nesse período dentro do SEB, o Tai estava falando mais alto comigo. Os ensinamentos do Mestre Han estavam falando mais alto comigo, né? E eu me lembro de um dia eu estar fazendo uma pequena meditação em casa. Eu coloquei no YouTube uma meditação guiada com o Tai, né? Vocês acham facilmente o Tai guiando meditações, né, no YouTube. E eu estava sentado em meditação ali, ouvindo o guia da meditação. E no finalzinho da meditação, 40 minutos mais ou menos de meditação, o Tai falava assim: e a partir de agora, você não pode mais seguir sozinho. Você precisa seguir com uma sanga. E se não houver uma sanga na sua cidade, você deve construir essa sanga na sua cidade. Como se o Tai estivesse falando diretamente para mim naquele momento. Foi um toque dentro do coração. E eu até aquele instante nunca tinha pensado no Tai como algo acessível. E aí eu pensei, mas e se houver outros alunos do Tai aqui no Brasil? E eu fui em busca desses outros alunos, conversei com pessoas maravilhosas aqui no Brasil, que já seguiam os ensinamentos do Tai, que já tinham sangas. Fui acolhido com todo o coração por eles, e em um mês depois eu estava dentro de um retiro, já da tradição do Mestre Thich Nhat Hanh, e no mês seguinte, a Sangazen Mantiqueira já estava dando os primeiros passinhos dela. Então, sim, foi um processo lindo, um processo longo, que foi de descoberta. E quando eu cheguei nessa tradição, né, quando eu cheguei como aluno do Mestre Thich Nhat Hanh, formalmente, foi como se caísse todo aquele peso e eu pudesse finalmente falar assim: estou em casa. Tudo fazia sentido para mim. Os ensinamentos do jeito que eram ensinados faziam sentido. As músicas que eram cantadas faziam sentido. As cores das roupas que os monges, os praticantes usavam faziam sentido. E aí foi quando eu me senti, né? Agora eu estou em casa. E o meu trabalho tem sido, então, desse momento, trazer esses ensinamentos para mais pessoas através dos encontros com a Sangha, mas o mais profundo disso, né, foi vivenciá-los, né, aprender a transformar o meu dia a dia com esses ensinamentos, né. Você já chegou a ter contato com alguma outra tradição do budismo? O Tai está sendo sua primeira Não, jornada? aquele conhecimento mais geral do budismo, já li sobre, mas contato mesmo não. Por exemplo, eu não tenho nenhuma prática budista. Eu sou mais, eu acabo tendo mais contato com a fraternidade branca, dos mestres ascensos. Então, essa realmente é o meu estudo maior, inclusive. Mas o Uhum, budismo, ele sempre me agradou, né? E até porque eu nunca fui pertencente a uma instituição, sabe? Eu sempre fui muito livre, porque esse caminho da espiritualidade dentro de mim, ele é como você falou, os bons frutos que as árvores dão. Não precisa, não é uma árvore, né? Claro que eu entendo que a gente tem que aprofundar em algum caminho, a gente tem que pegar algo que nos toque em algum lugar mais profundo dentro de nós, com essa afinidade, e porque isso faz com que a gente aprofunde e realmente haja uma transformação mesmo do ser, porque também ficar em várias, né? Mas então, não, mas ao ler o Thich Han, eu simpatizei muito com a linguagem dele, sabe? Ele passa, eu acho que essa sensação que você teve de afinidade ou uma proximidade, ele tem um quê diferente ali. Eu sinto isso nele, nos livros que eu li. E eu só li dois até agora, ainda vou ler mais. Eu li O Milagre da Atenção Plena e Viver Buda, Viver Cristo, né? Que foi os livros que eu li dele e pretendo ler mais. Mas realmente a linguagem é maravilhosa e ele é muito, ao mesmo tempo que ele é simples, ele traz uma profundidade para a nossa consciência, né? Então, eu realmente admiro muito mesmo e reverencio o ser que ele foi, ele já passou, né? Ele fez a passagem em 2022?
Isso, tem 4 anos, fez 4 anos esse ano. É? E é muito bacana isso, né? Eu sinto que o Tai fala muito com todo tipo de espiritualidade, né? A forma com que ele ensina tem um toque de fazer pontes que às vezes a gente não vê por aí em outros líderes espirituais, né? Que estão tão centrados nos seus clubinhos, que a ideia de fazer pontes fica só uma sombra, né? Não faz parte exatamente do tipo de ensinamento. E o foco do Tai como eu sinto como praticante, como aluno, era criar comunidades cada vez mais conscientes e criar fraternidade e criar irmandade, né? O Tai dizia, essa é uma frase dele, né? Ao longo de toda a minha vida como praticante, eu nunca encontrei nenhuma doutrina, nenhum ensinamento, nenhum caminho que fosse melhor que a fraternidade, nem mesmo o budismo, né? Essa era uma frase dele específica. E esse tipo de ensinamento, foi até legal você falar que é um ensinamento simples, que fala direto com a gente. Isso teve um papel de chegar no meu coração, eu acho, assim que eu acho que como chega no coração de muitos leitores, né? Eu te perguntei se você já tinha tido contato com outras tradições budistas, para a gente falar um pouquinho sobre as diferenças entre elas, porque o budismo ele pode ser muito complexo e ele pode ser muito esotérico, dependendo do tipo de tradição que você está inserido. Né? O contrário do que o Tai faz parecer. O Tai faz parecer que não há segredo algum e de que tudo está disponível aqui e agora. Né? Então eu vinha de tradições, o Zen budismo ele é muito complexo, ele é simples na estrutura, mas ele é complexo na forma de ver a prática. E o tibetano ele é complexo em todos os sentidos. Como eu disse, o tibetano é uma festa de cores, de rituais, ele é muito complexo. Né? Então eu havia estudado ao longo desses quase 20 anos de prática já os ensinamentos mais profundos que essas escolas tinham a oferecer e quanto eles poderiam ser difíceis até de entender, quanto mais de praticar. E aí quando eu cheguei no Tai, quando eu comecei a estudá-lo, era outra coisa, era algo muito simples, que ao mesmo tempo me gerou, porque o Tai ele passa uma energia, mesmo se você estiver vendo um vídeo dele ou você só estiver lendo o texto dele, há uma energia transmitida. E era uma energia de a prática é muito simples. Então, quando eu comecei a praticar o caminho do Tai, exclusivamente, quando eu abri a mão de todas as outras práticas budistas para seguir só o que o Tai ensinava, para testar o caminho, eu tinha uma certa dúvida daquilo. Né? Esses ensinamentos são simples demais. Como é que eles podem ser tão valiosos e tão profundos, né, quanto os ensinamentos das outras tradições que eu já conheço? E aí eu tinha um outro pensamento também que era muito engraçado, que era talvez esses ensinamentos simples sejam só para quem está começando. E aí depois que você se insere, vão vir os ensinamentos mais complexos. Mas havia alguma coisa no Tai que me despertava essa confiança profunda de que ele estava falando e o jeito com que ele ensinava era verdadeiro. Então eu tomei para mim, né, quando eu rompi com o SEB de uma vez e falei, agora eu vou ficar um tempinho sem sanga, mas para que eu possa praticar o caminho do mestre Thich Nhat Hanh de maneira profunda para ver se ele faz sentido. Então, quando eu comecei a praticar, eu coloquei um desafio para mim. Eu vou praticar esse profundamente, diligentemente esse caminho por algumas semanas. E aí eu coloquei um tempo de meditação sentada, meditação caminhando, meditação comendo, todo tipo de meditação que ele ensinava ao longo do dia. Você não senta uma vez no dia para fazer meditação. Você tenta fazer do seu dia todo um fluxo de meditação entre as atividades, com as atividades. E eu me dediquei profundamente nesses. Assim, eu acredito que tenham sido umas 3 semanas que eu coloquei essa prática muito profunda no meu dia a dia. E aí eu me lembro, e essa prática era muito simples, era só trazer atenção para a respiração e para o momento presente e para o que se está fazendo. Nada de esotérico, nada de misterioso, nada de difícil, era só isso. E aí um dia eu me lembro que eu estava saindo de casa para ir trabalhar e eu aproveitava esses pequenos espaços entre um local e outro para fazer a meditação caminhando. Né? Todo o tempo que eu tinha me deslocando de um lugar para o outro, eu colocava a meditação caminhando. E aí nesse dia eu fui fazer, eu saí de casa, trouxe a minha atenção para o meu corpo, para os meus pés, para os meus sentidos, e comecei a fazer a minha prática de meditação caminhando. Eu saía mais cedo para poder fazer bem devagarzinho e chegar no trabalho a tempo. E aí eu lembro que nesse dia eu estava caminhando numa calçada, no meio da rua, no meio do centro da cidade, super movimentado, carros, pessoas falando.
E eu me lembro de estar passando debaixo de uma marquise em determinado momento, tinha um furinho na marquise, tinha um buraquinho nela, e o sol quase do meio-dia passava por esse furinho, como se fosse um fachozinho de luz, e aí tocou a minha mão, um facho de luz, por um instante. Só que eu estava tão atento àquele momento que foi precioso sentir aquele toque do pontinho de calor na minha mão. E no momento em que eu trouxe toda a atenção para aquele momento, entrou um silêncio muito profundo dentro de mim. Era um silêncio dos pensamentos que se descansaram, da expectativa que descansou, dos medos, das preocupações, dos julgamentos, da comparação. Tudo descansou. Era um silêncio muito profundo. E aí, no momento em que eu senti aquilo, era uma experiência que eu já conhecia, que eu já meditava há mais de 20 anos, só que pela primeira vez, aquilo aconteceu com 2, 3 minutos de prática, sendo que às vezes era um estado mental que a gente demorava 2 horas em meditação sentada para alcançar. 2, 3 minutos, eu trouxe a minha atenção e aí eu tive a prova que eu estava tentando ter para mim, de que os ensinamentos eram verdadeiros. Não ensinamentos complicados, o ensinamento simples de trazer toda a sua atenção para o momento presente. Era possível entrar num estado profundo de meditação e de conexão com a vida e consigo, sem precisar ficar 10 horas sentado em meditação, como algumas tradições budistas fazem, ficarem 10 dias sentados em meditação, a ponto de machucar o seu corpo, a ponto de machucar a sua mente. Era possível. E aí a minha confiança daqui para frente nunca mais abandonou minha prática. Minha prática tem sido essa, a mais simples das práticas, como o mestre Thich Nhat Hanh ensinava. Hoje, um aluno um pouquinho mais experiente dele, eu consigo entender de onde veio a simplicidade dele. Eu consigo entender o processo que ele fez de entender os ensinamentos tão profundamente a ponto de torná-los simples, né? Mas um outro professor, talvez tão menos habilidoso que ele, poderia dar técnicas super complexas para os alunos. E é um privilégio ter o Tai como professor. Eu sempre lembro isso para a Sangha, para as pessoas que praticam. Ter o Tai como professor é um privilégio, porque ele tem uma didática muito verdadeira, muito clara, e ele é um exemplo vivo de que a prática funciona. Então você tem duas coisas que se complementam, porque às vezes você tem um bom professor que ensina bem o Dharma, mas ele não teve a vivência que o Tai teve, de superar a guerra, de desenvolver a compaixão profunda, de ter passar pelos maiores horrores que se pode imaginar de um ser humano passar e nunca ter desenvolvido uma mente dura. Né? A mente do Tai era uma mente amorosa e compassiva. Então a gente tem esses dois pontos muito equilibrados no Tai, né? Um educador muito habilidoso e um exemplo muito vivo, muito claro de que o Buda é possível, de que a transformação é possível, né? Esse foi um pouquinho assim da minha jornada entrando na tradição do Tai. Viviana, eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora? Não, de repente você ficou totalmente muda para mim. Não. Será que você tá com algum fone de ouvido, alguma coisa? Não, né? Conectado. Pronto. Tá me ouvindo Agora sim. agora? Agora Tá, sim. voltou. Tá ótimo. Então, o que eu ia falar, o que eu estava falando, é que é muito interessante que ele trouxe o que até então, principalmente para nós ocidentais, claro que para os orientais isso é mais comum, porque eles já têm inserido, né, milênios, né, a questão da tradição budista. Mas para o ocidental, ter que meditar sentado é algo novo dentro das práticas aqui, dentro de religiões ou, enfim, de processos e caminhos. E até então, era isso que se apresentava. A gente tem que sentar para meditar. E também a gente faz isso. Só que foi com o Tai que eu aprendi que é possível meditar fazendo coisas corriqueiras da vida, porque afinal de contas, o processo da espiritualidade ele está acontecendo o tempo todo na nossa vida. Não há separação, né? Não tem uma hora em que a gente vai lá e agora eu estou trabalhar a espiritualidade, outra hora eu vou viver. Essa separação ela não existe. Então, porque nós estamos ali o tempo todo, em todos os quadrantes da nossa vida, né?
Então é muito interessante quando ele trouxe pela essa experiência dele, porque ele foi exilado, né? Ele ficou na França, se eu não me engano, Isso. por conta da guerra do Vietnã. Ele é um monge vietnamita, né? Então, que nem você falou, apesar de todas as tragédias e os dramas mais profundos, ele conseguiu trazer uma prática, porque, e é exatamente isso, né? Como viver essa espiritualidade na prática. E eu acho que é isso que ele descomplicou. Porque até então, parar tudo e parar e sentar e ficar lá tentando é mais difícil, porque talvez é mais difícil. Você começou cedo, mas assim, parece que é um outro patamar que a pessoa tem que atingir. E quando ele faz assim, não, é atenção plena onde você estiver. Se você está escrevendo, é estar escrevendo plenamente ali. A cabeça não vai estar em outro lugar. Se você está caminhando, não é mais ou menos isso? Se você está bebendo uma água, se você está tomando um banho, então é estar presente, porque estar consciente dessa vida que você está vivendo aqui. Então, isso eu achei maravilhoso ele trazer desta maneira essa possibilidade de estados meditativos em movimento. Que até então, para mim, era só sentado lá na prática meditativa, sentada, né? Como eu já falei. E, e aí você, depois que ouviu, então, a meditação dele e ficou ali imbuído no compromisso de montar a sua sanga, é isso. Foi, eu tirei um período para praticar. Antes dessa meditação, eu já estava praticando com os ensinamentos do Tai, bem profundamente, né? Foi esse áudio, ele como se ele fosse, foi como se ele tivesse sido o chamado final, assim. Eu já tinha me desligado do SEB e eu tinha me falado, agora eu vou me dedicar a essa prática, porque ela está fazendo sentido para mim. E eu me dediquei para essa prática, acho que um ano, mais ou menos, sem sanga. E já com o intuito de começar algum trabalho, de divulgar os ensinamentos de alguma maneira, mas sem projetos exatamente para isso, né? E porém, o dia que eu tive essa experiência com essa meditação, foi como se falasse, agora a energia está pronta, está na hora de começar a trabalhar de fato. Foi um convite que eu digo, né? Eu não cheguei a conhecer o Tai pessoalmente, né? A minha relação com o Tai foi através sempre online, né? Não pessoalmente, eu não tive a oportunidade. Tive a oportunidade de conhecer outros alunos dele, monásticos, e que trazem a energia dele, que é lindíssima. Mas eu sinto que naquele momento ele falou diretamente comigo. Precisa, não dá para continuar sozinho. E eu estava sozinho, eu estava praticando sozinho naquele período. É preciso ter uma sanga, e se não tiver uma sanga na sua cidade, você começa uma sanga. E assim começou, então, esse trabalho de organizar a sanga. Começou com duas pessoas, nós nos reunimos numa noite de lua cheia de maio, que normalmente é celebrado o aniversário do Buda. É uma data especial para os budistas das tradições do leste asiático, Vietnã, Tailândia. Na lua cheia de maio é o aniversário, é considerado o aniversário do Buda, chamado Vesak, que é quando a gente celebra o nascimento, a iluminação e a morte do Buda. São as três datas numa data só. Nossa sanga começou nesse dia. Nós nos reunimos, eram apenas três pessoas, eu e mais duas pessoas, e dali em diante nós começamos a divulgar o espacinho da sanga como isso começamos online, porque estávamos na pandemia. Não foi nem presencialmente, começou online. E divulgamos e a sanga cresceu assim muito rápido, de uma forma muito linda. Um ano depois estávamos tendo nosso primeiro espacinho presencial, começando presencialmente, e isso foi crescendo também. Hoje nossa sanga ela tem aproximadamente 300 pessoas praticando juntos, e nós temos hoje 4 a 5 práticas por semana. Então hoje nós temos uma sanga bem maior, assim, mas com o mesmo espírito de leveza, de ser um grupo muito unido que pratica juntos. Né? Esse é um ponto muito especial da prática também, que é você não fazer sozinho. Nós temos uma boa intenção, nós temos a vontade de nos transformar, mas sozinho a nossa energia depende só de nós, né? Então, às vezes, a gente tem aqueles picos de energia, começa uma prática espiritual, e dali algum mês, 2 meses, nós estamos diminuindo, né? Com uma sanga, com um grupo, isso é mais profundo. A energia, porque não é mais a sua só energia que sustenta a sua prática. O grupo também te leva o dia que você está precisando de um colinho, de uma energia para se sustentar, você mantém, e às vezes é você que vai
oferecer essa energia para o grupo. E esse era um tipo de dificuldade que eu tive com as sangas anteriores, onde eu pratiquei. Quando nós estávamos reunidos para praticar juntos, meditar, estudar os ensinamentos, era maravilhoso. Mas a gente saía da porta para fora, ninguém mais se conhecia, até dali uma semana, quando a gente se encontrava de novo. E o espírito da tradição do Thai, ele sempre dizia, né? Sangha significa inseparáveis. Você não se separa mais. Você não tem mais esse abrir e fechar da porta da espiritualidade. Que você encontra aquelas pessoas, medita junto, tá tudo muito bem, aí depois viram estranhos. E eu sinto que a Sangha Zen Mantiqueira conseguiu trazer esse espírito. Nós nos comunicamos diariamente pelo grupo onde nós estamos juntos. A sensação que nós temos é de uma amizade profunda, que nós podemos contar uns com os outros. A gente não tem essa sensação de praticou juntos, passou 7 dias, praticamos juntos de novo, sem nos preocupar um com o outro. A gente se preocupa, a gente se cuida. E eu acho que é esse tipo de comunidade que o Tai estava buscando, né? Para restaurar, você falou muito sobre o tema, para a gente conversar sobre o despertar da espiritualidade, né? Isso era um ponto importante para o Tai, porque ele via o mundo e a sociedade atual como uma sociedade pouco espiritualizada. E o quanto é importante ser espiritualizado. E aqui, quando eu digo espiritualizado, a gente não está falando de religião institucional, basicamente, porque todo mundo, a maioria das pessoas tem uma igreja, por exemplo, ou uma religião que segue. Mas isso não é espiritualidade exatamente, né? Às vezes é só uma crença que a pessoa põe no cantinho ali da mente para fazer parte da sua identidade, né? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou budista, né? Mas não tem uma vivência disso. E aí nós nos tornamos seres desconectados, né? Eu acho que o Tai tinha essa visão que eu compartilho de que espiritualidade, o que é a espiritualidade? É uma espécie de conexão com o momento presente, consigo mesmo, com a Terra, com o cosmos de uma certa forma, né? É algo bem amplo. A gente não precisa dar um nome para isso, né? Toda e qualquer religião pode nos oferecer esse tipo de conexão se nós mergulhamos nela. Mas a questão é transformamos nossa religiosidade, nossa espiritualidade em uma crença e não em uma prática, né? E o budismo não se fala de crenças, no budismo só se fala de prática, né? Você tem que viver aquilo, você tem que criar de volta aquela sensação de reconectar-se consigo. Muito do seu sofrimento interior, muito das rejeições que a gente tem com o nosso próprio corpo hoje em dia, né, são uma desconexão do nosso corpo. Né? Muito da destruição que nós estamos causando para o planeta é uma desconexão com o planeta, que uma espiritualidade saudável nos traria de volta. As guerras, né, a falta de comunicação é uma desconexão com o outro. Uma espiritualidade saudável nos traria de volta essa conexão com o outro, né? Dentro do budismo tem um conceito dentro da doutrina budista que são chamados de os fantasmas famintos. Né? O que é assim, basicamente, o que são os fantasmas famintos? São seres cujo sofrimento deles é tão grande porque a única busca que eles têm é a busca por prazer, né? Que eles não estão se conectados a mais nada, eles vivem só pelo próprio prazer. Então eles diz que no reino dos fantasmas, eles, é como se eles fossem espíritos ao nosso redor, né? A tradição budista coloca assim: eles vivem no sofrimento profundo porque nessa forma de fantasmas famintos eles não conseguem mais o prazer que eles queriam ter, né? Eles são descritos na literatura budista de uma maneira bem, bem terrível. Eles têm a garganta muito fininha e a barriga muito grande. E tudo que eles colocam na boca vira fogo. Então eles não conseguem se alimentar, eles não conseguem beber. Eles estão sempre sedentos. A barriga precisa de muito, mas eles não conseguem saciar, né? E o Tai uma vez falou, nós às vezes pensamos nesses fantasmas famintos como uma coisa externa, como uma coisa espiritual, e não. Somos nós presentes nesse mundo. Eu conheci vários. E para o Tai, os fantasmas famintos eram as pessoas que não têm raiz espiritual. É aquelas pessoas que vagam pelo mundo, querendo ser felizes de alguma forma, mas elas já não sabem nem como saciar essa felicidade mais. Porque tudo que elas experimentaram, ao invés de trazer saciedade, trouxe sofrimento. Né? E o Tai dava as ferramentas da meditação e do budismo como uma maneira de fazer com que essas pessoas se reconectem com a espiritualidade, com a vida. Mesmo com a espiritualidade anterior delas. O Tai era muito lindo nesse aspecto. Ele falava, às vezes você não vai poder ser feliz desconectado da sua religião de nascença, por exemplo. Você tenta ir para longe dela, porque você sofreu muito, mas ela faz parte de como você foi construída, a sua visão de mundo,
foi parte de como você construiu suas sensações, sua maneira de sentir, de se relacionar. Então, quando você corta essas raízes com a sua tradição espiritual, você sofre. E aí o Taiji usa os ensinamentos budistas não para ser um budista, mas às vezes para curar a sua tradição espiritual de nascença. Né? Ele dizia, as tradições espirituais todas são como árvores, né? Elas têm frutos maravilhosos, elas têm flores lindas, mas elas também têm galhos que a gente precisa podar. Né? A gente não quer aceitar das tradições espirituais que existem o preconceito, a raiva, a divisão, os conflitos. Isso tudo são galhos que a gente tem que podar delas. Mas o que é bom e bonito, né? Aí ele dizia, use os ensinamentos budistas para voltar para a sua tradição espiritual, ver o que nela que não faz sentido, podar e se nutrir do que é bom. E aí você deixa de ser um fantasma faminto, né? Você volta a ser uma pessoa que é capaz de se nutrir. E eu não passei por essa experiência com a minha tradição espiritual de nascença, porque eu acho que era o meu caminho seguir o budismo. Né? O budismo se tornou minha tradição espiritual. E talvez porque eu tenha começado muito cedo. Mas quantas pessoas largam sua tradição espiritual depois de adulto? Né? Porque passaram por uma traição lá dentro, por um sofrimento, por um líder religioso que não foi muito bom, que roubou, que abusou, ou conflitos com a comunidade que vivia. Quantas pessoas? E aí vivem por aí vagando, sem uma espiritualidade, sem algo que nutre o coração, e era o que o Tai pedia, né? Você, quando se aproximar dos ensinamentos budistas, da meditação, não é para você virar um budista. É porque são ferramentas maravilhosas para que você se conheça, para que você lide com o seu sofrimento e às vezes vai te ajudar a restaurar até a sua comunicação e a sua ligação com aquilo que você perdeu, né? Com a sua tradição espiritual. Acho que eu já falei muito sobre isso também, né? Deixa eu te ouvir um pouquinho sobre o que você pensa Não, sobre mas, isso. mas perfeito. Eu até iria mesmo pedir que você trouxesse algum ensinamento do, do Thich Nhat Hanh mesmo, né? E é isso aí. E eu acredito que o nosso processo é reconhecer, tomar consciência de onde nós estamos, como estamos, tem a ver com autoconhecimento para que haja uma autotransformação. E sem ferramentas é, é difícil. Então, assim, existem ferramentas e tantos caminhos, né, tantos ensinamentos, então tem várias ferramentas, mas todas as ferramentas que trazem uma modificação profunda são as ferramentas que fazem uma conexão interna, uns que silencia esse mundo para que a gente consiga trazer um discernimento melhor sobre o mundo e sobre nós e sobre o mundo também. E a partir desse discernimento, então a gente começa a construir essas práticas que vão nos trazendo esse aprofundamento, esse voltar para a nossa origem, né? Esse fogo que pulsa em nós, esse fogo transcendente que somos, tendo essa experiência aqui. Então é perfeito isso, porque isso em outras linguagens as pessoas tem pessoas que ficam mais presas no corpo de desejo, por exemplo, é uma outra linguagem, mas é exatamente sobre isso que você trouxe, né? Então essa quebra só acontece quando a pessoa desperta para se olhar e reconhecer onde eu estou. Onde eu estou no meu processo, o que eu sinto, o que eu penso, e se tem sofrimento ou se não, mas como que é isso? E aí começa então um caminho de uma construção, embora a construção eu acredito que se dê devido à desconstrução que nós temos que fazer antes, né? Porque é muito mais sobre tirar um monte de coisa, de crenças, de hábitos, de padrões mesmo. Então, primeiro a gente tem que tirar, fazer uma quebra disso tudo para que a gente consiga encontrar algo essencial em nós. E essas práticas são exatamente isso. Por isso que eu tenho, sim, uma simpatia muito grande pelo budismo. Eu tenho práticas de meditação, né, individual aqui, não ainda em grupo. Já propus algumas em grupos aqui na cidade, mas é essencial esse silenciar e esse autoconhecimento para que haja essa transformação, para que o caminho da espiritualidade seja percorrido por nós aqui.
né? Então, para a gente encerrando aqui o nosso bate-papo, é, qual outro ensinamento do seu mestre você quer deixar aqui para as pessoas que irão nos ouvir? Bom, eu acho que, assim, não um ensinamento específico, mas talvez se eu conseguir expressar um pouquinho do coração do que o Tai tentava trazer, isso já é o suficiente para que a gente transforme, porque o Tai tinha essa visão que eu compartilhei de a ferramenta da espiritualidade como uma forma da gente restaurar-se, né? Da gente tirar esse hábito que a gente a cultura do Ocidente, mas não só do Ocidente, o Oriente também está um pouco assim, se tornou uma cultura um pouco pragmática demais. Nós não temos mais o espaço para a espiritualidade ficou algo não é produtivo, né? Às vezes o Tai falava, né? É, que as pessoas te veem sentado não fazendo nada e elas julgam. O que você está fazendo aí sentado, sem fazer nada, né? Quando você está meditando. Quem medita é visto assim às vezes, né? E aí o Tai falava assim, mas às vezes o oposto é muito mais rico. Pare de fazer tantas coisas, vá ali e só se sente. Porque nesse sentar-se, e esse é o aspecto da meditação, né? A meditação é esse encontro com você, para que você se conheça o suficiente, para que você olhe para suas emoções acontecendo e comece a tomar decisões mais acertadas e mais hábeis sobre o que fazer ou não fazer, né? Se a gente está com uma emoção muito forte, negativa acontecendo e a gente toma decisões impulsionadas por ela, o risco dessas decisões serem todas erradas é muito grande. Mas se você aprende como, no momento de uma emoção difícil, ao invés de tomar uma decisão, sentar-se e não fazer nada, você vai dar o espaço para que essa emoção, sem que a gente precise suprimir, sem que a gente tente forçar ela a desaparecer, fique ali, né? Mas ela não vai fazer mal para a gente nem para o outro, e ela vai acalmar. E quem sabe depois desse acalmar a gente veja mais claramente, né? O que também vale, por exemplo, para as emoções agradáveis. Isso também é um aspecto da meditação. Às vezes tomamos decisões baseadas em emoções agradáveis naquele momento, de uma excitação, e ao invés de tomar essa decisão e agir com aquela emoção agradável, a gente senta-se por um instante com ela, desfruta o fato de que ela é prazerosa, mas não faz nada e deixa ela passar um pouquinho, ela também vai passar, vai entrar. A gente diz que é um estado de autorregulatório, né? Se você não faz nada e não fica alimentando com pensamentos e ações, a energia negativa ela tende a cair para uma energia mais tranquila. Se você não faz também com a energia positiva de alimentar, ela vai tranquilizar. A gente bota uma pitadinha de paz nas duas e que nos permite, né, viver esse momento. Então, se eu pudesse deixar um ensinamento, seria da gente aprender como colocar essas práticas tão simples no dia a dia. Né? Começar pequenininho, começar reservando no seu dia a dia umas 2, 3 vezes para você, mesmo que você esteja trabalhando, vai no banheiro do trabalho, se senta ali, tira 5 minutinhos para respirar. Ninguém, nenhum patrão vai te cobrar porque você ficou 2 minutinhos a mais no banheiro do que precisava. Você senta-se, permita que seu corpo inteiro relaxe, né? Solta todas as tensões, abre a boca, né? Aqui a gente carrega tanta tensão aqui, né? Abre o maxilar, fica ali 5 minutinhos soltando. Você vai ver que o impacto disso vai ser inicialmente muito profundo, sem você precisar fazer isso por um longo período de tempo. Só começar. Porque nós normalmente acordamos, carregamos toda a tensão do dia até a hora de dormir, e depois deitamos para dormir levando aquela tensão, e aí ela vai se manifestar nos nossos sonhos, a gente vai ficar doente. E se a gente for aprendendo a soltar essas tensões ao longo do dia algumas vezes, vai perceber que o sono melhora, que a sua relação com as pessoas melhora quando você chega no fim do dia em casa, porque não há essa construção da tensão ao longo do dia, você não deixa que ela vire um acúmulo. Nós vamos ter tensão, a relação com as pessoas causa tensão, o trabalho causa tensão, as ansiedades causam tensão, mas se você aprende a sentir a tensão e soltar, sentir a tensão e soltar, né, você vai aprendendo, vai ganhando uma pequena ferramenta de meditação que é mais simples do que essa coisa muito estrangeira de sentar-se 1 hora em silêncio. Isso é muito novo, você falou, né? A gente, como cultura, não é muito da nossa cultura, né? Só que com o tempo você vai aprendendo que esses momentos de não fazer nada são tão agradáveis que você vai querer estender eles. Aqueles 5 minutinhos do banheiro não vão ser mais o suficiente. Quem sabe eu consigo em casa também tirar esses 5 minutinhos. Ou antes de começar meu dia.
Hoje eu quero mais do que 5 minutinhos, 10 minutinhos. A meditação ela vai se infiltrando como uma prática sem que você diga assim, agora eu vou começar a meditar. Não, o meu primeiro passo é só estar mais atento a mim, como um cuidado na minha saúde mental e soltar as tensões. O Tai chamava isso de criar ilhas de paz, de atenção plena ao longo do dia. Você cria pequenas ilhas no momento que vai no banheiro, no momento que você está entre um trajeto e outro, no momento que você está no carro, parado no sinal vermelho, ao invés de ficar brigando consigo mesmo, que horas que esse sinal vai avançar? O que eu tenho para fazer aqui agora que o sinal está fechado? A não ser ficar sentado. E aí eu me lembro que eu tenho um corpo, eu respiro. Né? É muito bonito nós termos essas ferramentas, porque elas nos dão a capacidade de lidar melhor com as emoções que a gente sente. Né? Uma historinha curiosa, só para a gente encerrar, né? Nos monastérios do Tai, tem um monastério dele que ele fundou na França. Ele realmente foi exilado para a França depois quando ele saiu do país. Ele saiu numa série de palestras e no meio dessas palestras pelo mundo ele recebeu o comunicado da embaixada de que o visto dele havia sido cancelado pelo governo do Vietnã e ele estava exilado, né? Então ele estabeleceu um centro de prática na França, ali no sul da França, Bordeaux, e que é onde fica Plano Village, que é o nome do templo, né? A aldeia das Ameixeiras. E lá tem monges, hoje em dia deve ter aproximadamente 200 monges que vivem juntos lá. E eles são de nacionalidades diferentes, eles são de culturas diferentes. E tem uma coisa que eles gostam de fazer juntos, que é de 4 em 4 anos, eles gostam de assistir a Copa do Mundo juntos. É uma coisa super secular, super banal, mas eles adoram se reunir para assistir a Copa do Mundo. E quando eles vão assistir aos jogos, tem sempre um monge que fica do lado com um sininho na mão, né, um sininho, tipo um sininho que toda vez que as pessoas ficam excitadas demais, ou porque ficaram felizes por causa de um gol do seu time, ou tristes porque tomaram um gol e perdeu o jogo, esse monge ele toca o sininho e convida todo mundo a voltar para o silêncio, a acalmar essa energia para que ela não fique desregulada, não fique alta demais por um tempo longo demais. Né? Hoje, pela neurociência, a gente sabe que uma emoção dura ali 1 minuto e meio, no máximo. Só como que a gente consegue fazer? Olha como nós somos seres terrivelmente maravilhosos. Como que a gente consegue fazer uma emoção difícil que deveria durar 1 minuto e meio, durar 15 dias, durar um mês, durar anos? É alimentando isso dentro da gente, é nunca parando para descansar essa energia e soltar. Então essa prática de soltar é uma prática rica. É a prática mais simples que a gente pode ensinar para alguém, mas cujos benefícios não precisam de 20 anos para aparecerem. Eles aparecem com algumas semanas de prática, você já percebe, olha, ao invés de ter um impulso de fazer tal coisa, meu primeiro impulso começa a ser descansar, você voltar para mim. E isso vai dar uma liberdade, isso vai abrindo um espaço para que a sua ação seja melhor, para que o seu pensamento seja mais adequado, que é inexplicável. É só você experimentando para saber que isso funciona. E eu fui fazer isso confiando nos ensinamentos do Tai, porque ele dizia que isso acontecia, eu fui experimentar e é verdadeiro. Então, às vezes, a gente precisa de um professor que na voz dele a gente sinta, isso é verdade. Ele pratica e ele está dizendo o que acontece. Então, deixa eu experimentar com determinação, com esforço, que eu vou receber esses benefícios, né? Seria isso, assim, eu acho que esse ensinamento seria o mais gostoso de deixar, para a gente começar uma pequena prática meditativa, sem se sentar por horas, 5 minutos, 3 vezes no dia, dentro da sua rotina, corrida do jeito que for. Vocês vão ver que o efeito disso é valioso demais. Gratidão. Ah, que lindo, que lindo. E é isso mesmo, né? É estar presente, é fazer, trazer esse sentido do ser que somos aqui. E o sentido vem com a consciência mesmo da presença, de estar aqui no mundo e lidando com quem somos, mas lidando bem, né? Nos tornando pessoas do bem, pessoas melhores. Nós estamos em processo mesmo de construção e nós temos que ampliar essa luz dentro de nós e exatamente silenciando, como você disse, estando presente e soltando. Acho que essa palavra também é fundamental, porque essa habilidade, quem consegue soltar, consegue administrar
e viver muito melhor, porque vai ficando com coisas essenciais e não carregando um monte de coisas desnecessárias, né? E é exatamente esse é o caminho que a gente busca, buscar a essência verdadeira, né? Na linguagem até o Satnam, né? A verdadeira identidade, que é quem nós somos aqui também, tendo essa experiência. Mas, Raoni, quero mais uma vez que você receba minha gratidão. Você realmente trouxe muita luz aqui para o meu canal, para as pessoas que vão ouvir esse vídeo. Então, desejo muita luz no seu caminho, mais ainda do que você já irradia. E sou grata, e sou grata também por você estar fazendo esse movimento. É tão importante ter pessoas que vão iluminando e se dispõem a estar à frente, né? No começo, tudo é pequeno, tudo começa, mas você foi desenvolvendo e hoje, olha aí, mais de 300 pessoas se banhando de todo esse conhecimento e de toda essa luz. Então, gratidão. Foi um prazer recebê-lo aqui. E quem sabe um próximo bate-papo sobre o budismo ainda daqui a um tempo mais. Eu te convidarei novamente. Gratidão, Bibiana. E eu aceitarei com muito carinho. Sempre muito bom poder trazer um pouquinho dessas sementes. Nós viramos transportadores de sementes, né? E o efeito que elas vão ter no coração das pessoas a gente não sabe. Mas às vezes esse bate-papo, se o coração de uma pessoa, o meu e o seu, já basta para ter valido a pena, né? E se tocar o coração de mais uma pessoa, a gente já tem feito um papel lindo, assim, já tem valido muito a pena e que seja muito valioso, né? Que se espalhe esses ensinamentos para mais pessoas. Agradeço muito pela oportunidade. É isso aí. Então, gratidão e até o próximo encontro. Gratidão.